Tá todo mundo me ouvindo aí? Fala galera, todo mundo me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, dá um ok aí pra eu poder saber. Vamos entrar aí ao vivo com o Ciro Leães, treinador de futebol. E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, tá? Vou chamar ele aqui agora. Ciro já tá entrando aí. Fala, meu amigo. Fala, Gustavo, beleza? Tranquilo, Ciro? Me escuta bem aí? Te escuto muito bem. Tá me escutando também? Também, perfeitamente. E aí, tudo Bom certo? demais. Tudo certinho, graças a Que Deus. bom, graças a Deus, cara. Tranquilo. Tô vendo que você tem feito muitas lives aí, né? Ah, É, a gente tenta ocupar o tempo, né? o tempo inteiro em casa, né? Então é complicado mesmo. Nossa É Senhora. Tá. verdade. Eu tenho feito algumas sozinho, né, de forma individual, e outras tenho participado de outros perfis, assim como hoje contigo aqui, né? Mas Uhum. sempre muito feliz, assim, de conseguir. Eu gosto muito de falar sobre futebol, né, Gustavo? Eu gosto muito de trocar ideia de fato sobre futebol, gosto de falar sobre coisas que eu acredito que façam a diferença, não gosto só de contar história, gosto realmente de tentar contribuir. Então, sempre que eu recebo convites ou que eu consigo estar nas lives, eu de certa forma me realizo bastante individualmente, assim, porque eu percebo no retorno da galera que alguma coisa a gente conseguiu compartilhar, né? Com certeza. E esse compartilhamento no futebol hoje é o mais importante, né? Porque, querendo ou não, a gente está num mundo que depende de compartilhamento, né? De conhecimento. Então, hoje isso é o essencial. Eu também gosto de compartilhar meu conhecimento, de explicar o que que eu faço, porque é bom. A última vez que eu fui no seu curso, né, que era você e o Adilson, eu tinha percebido isso, o tanto que você gosta de mostrar para cada uma das pessoas que estavam ali sobre o que você faz, sobre como que é, o que você tem ensinado, o que que você pode passar, tanto para um jogador de base quanto para um jogador profissional. E isso é maravilhoso, né? Isso que o Adilson não me deixou falar muito aí naquele curso. É verdade. Mas, Ó, realmente aquele curso ali, ele falou demais, viu? Nossa Senhora. nós brigamos depois daquele dia lá, ficamos um dia inteiro de mal um com o outro. É mesmo? Eu dizia pra ele, pô, tu me chamava, era minha hora de falar, eu começava a falar, tu me cortava, pô. É verdade, realmente ele falou demais ali. Mas, Mas ô e aí? Ciro, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse sobre quem é o Ciro, como que tá a sua carreira. Fala um pouquinho sobre você e aí a gente vai num bate-papo sobre futebol, o que você tem. Tô vendo que tem muita gente aí das escolas, né? Do Legal. Cruzeiro, de outras escolas. Então, assim, passar uma informação para esse pessoal que está começando, né? Que é um pessoal que está querendo uma carreira, às vezes, profissional ou às vezes até não profissional. Quem sabe você pode ajudar aí. Claro, com certeza. Primeiro, mais uma vez, quero te agradecer o convite, né? Sempre que for do interesse do pessoal, eu com o maior prazer vou tá participando. Bom, eu sou, eu tenho 39 anos, né? Sou natural de Porto Alegre. Não fui jogador profissional e sempre tive um carinho e um interesse muito grande por esse esporte, né? Então, quando eu tinha 17 anos, quando eu ingressei já na faculdade de Educação Física, eu já ingressei justamente com a vontade e o objetivo de me preparar para trabalhar com o futebol, Uhum. né? Então, eu costumo dizer assim que a minha primeira batalha no futebol foi já no ingresso da faculdade de Educação Física. Eu entrei muito focado, né? Entrei muito focado e desde os 18 anos eu imaginava, eu já tinha na minha cabeça que eu precisaria... os meus cachorros estão latindo, só um pouquinho que eu vou tentar resolver isso aqui, só um minutinho. Tranquilo. Ciro foi ali, galera. Quem tá aí, Ciro foi ali guardar os cachorros dele, que tá latindo bastante, mas tranquilo, sem problema. Já já ele tá de volta aí, tá voltando já.
Ele vai falar um pouco sobre Estamos voltando. a Voltei. experiência dele, tá? De treinador de futebol. Eu acho engraçado quando o pessoal fala assim aqui, porque parece meus vizinhos, né? O cachorro tá latindo, o cachorro tá latindo. Eu digo, mas o problema é se o cachorro estivesse miando, né? Aí não ia dar. Com certeza. Bom, então eu entrei na faculdade bem cedo, né? E entrei muito focado, tá? Entrei focado em trabalhar com futebol, queria a carreira de futebol. Eu me lembro que no primeiro semestre, cara, eu tinha 18 anos, eu tava com 3 ou 4 semanas de faculdade, eu já comecei a fazer estágio voluntário sem receber nada numa escolinha de futsal de uma escola particular de Porto Alegre. Então, desde o início, eu comecei a querer ir para a prática, sabe? Querer aprender muito na prática. E, em paralelo a isso, sempre me dedicando bastante na questão de buscar conhecimento, né? Eu me considero um técnico da nova geração, que está muito voltado a essa parte do conhecimento, mas que ao longo da minha carreira, graças a Deus, eu consegui também acumular experiências práticas, porque aí vem o primeiro paradigma que eu queria discutir com a rapaziada que está aí, né, Gustavo? De que adianta tu ser um cara voltado ao estudo, se ser um cara que domina conteúdos teóricos, se tu não tem a oportunidade ou a possibilidade, ou ninguém te abre as portas para que tu coloque aquilo em prática e que a própria prática te traga novos aprendizados e te faça mudar algumas ideias ou não, né? Então eu tive eu sou um abençoado de sempre ter conseguido ter as oportunidades e as portas abertas para mim. Mas rapidamente eu queria falar para vocês da minha carreira, para vocês saberem com quem vocês estão, na verdade, escutando, né? Lógico. A minha primeira experiência em nível competitivo foi com 19 anos, Gustavo. Com 19 anos, em 2000, eu tinha 19 anos, eu comecei a treinar a equipe de futebol feminino do Internacional de Porto Alegre, tá? A equipe profissional de futebol feminino de Porto Alegre, do Inter de Porto Alegre. Fiquei 3 anos lá, fiz 2001, 2002, 2003. Fui campeão sul-brasileiro, campeão gaúcho, bicampeão gaúcho, campeão sul-americano, enfim. Ganhei um monte de títulos naquela época, né? Fui eleito o melhor técnico do país em 2001, enfim. 2001, faz 17 anos, cara. Parece que foi em outra vida, impressionante. Muito tempo. Depois, em 2013, eu me desliguei desse trabalho e fui para os Estados Unidos para trabalhar durante uma temporada toda com summer camps e summer clinics, né? E lá eu trabalhei com uma empresa, fui contratado por uma empresa que prestava serviço de treinamento no verão, que é muito comum lá. É uma empresa da Holanda, né? E trabalhei, era o único profissional brasileiro, e trabalhei com profissionais holandeses e jugoslavos, basicamente, e auxiliares americanos. E ali, Gustavo, foi o meu primeiro choque assim, de cultura futebolística, né? Eu costumo dizer, de uma forma bem irônica, assim, foi o primeiro tapa na cara que eu levei com um livro de conceitos de futebol. Né? Eu cheguei lá em 2003. Cara, 2003, que idade tem, Gustavo? Eu tenho 36. Tá, tu também não é guri também, né? Tu também já tá meio judiado. Né? Passei por uma estrada aí meio sem asfalto. O que a rapaziada mais jovem tem que entender é que o seguinte, que lá em 2003, cara, se tinha muito menos informação do que se tem hoje, com relação ao que treinar, com relação ao processo de ensino, com relação ao jogo. Basicamente, lá em 2003, a gente aqui no Brasil, a gente entendia que o jogo era dividido em 2 momentos. O momento que tu tem a bola e o momento que tu não tem a bola. Basicamente era isso que se tinha, tá? Eu cheguei lá nos Estados Unidos, tive contato com esses profissionais e foi o primeiro tapa que eu levei. Eles já me mostraram que o jogo tinha 4 momentos. Os caras falam que eu sou gato aí. E aí, Gustavo, tive uma experiência fora de série lá. Voltei, aí ingressei no profissional, de fato, Grêmio, 2003, 2004. Aí depois eu tive uma peregrinação pelo interior do estado, do Rio Grande do Sul, como preparador físico, depois como auxiliar, depois como treinador. Então eu já exercia a função de técnico em 3 ou 4 clubes aqui do interior do estado. Tive uma experiência de 2 anos no Oriente Médio, em Bahrein, e desde 2014 eu me juntei com o Adilson Batista, passando a ser o auxiliar fixo dele. E quando você foi daqui para os Estados Unidos, qual que era a ideia que você tinha do futebol do Brasil com os Estados Unidos? Você acha que a dificuldade de chegar lá e passar isso para os atletas era maior? Ou a análise disso não era tão simples assim de ser feita por causa da falta de informação?
Não, eu, como todo brasileiro e como todo jovem, eu era muito autossuficiente, né? Na época. Uhum. Era um dos grandes erros que eu cometia. No início da minha carreira, realmente, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria a minha aparente autossuficiência da época, né? Sim. Tu imagina, eu estive por 3 anos à frente do feminino do Inter. E era muito jovem. E eu fui campeão só não fui campeão brasileiro, fui campeão de tudo, né? Então eu cheguei lá realmente achando que as coisas iam ser mais fáceis do que de fato eram. Mas ao chegar lá, E o domínio eu da língua? não, domínio da língua para mim nunca foi problema. Eu Tava sempre tive a tranquilo. formação em inglês tranquilo, né? Mas ao chegar lá, eu comecei a ter a contato com as diferenças culturais e educacionais que realmente fazem toda a diferença. Vou dar um exemplo simples, tá? Por muito tempo eu dei aula em escolinha aqui no Brasil, coisa e tal. E sempre era um acontecimento na escolinha de futebol tu conseguir reunir a gurizada no centro da quadra para começar a aula. Porque Sim, a sim. gurizada sempre chegava antes, principalmente quando era a primeira aula do turno, né? A gurizada chegava antes, começava a bater bola, coisa e tal, o professor chegava e apitava e não era tão fácil assim a gurizada se reunir. Cara, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos para ministrar a primeira clínica de verão, cara, era para adolescentes, assim, adolescentes que eu digo, não, início da adolescência ali, 11, 12 anos, tá? 12 anos. Uhum. O primeiro choque que eu tive foi o seguinte, eu me coloquei no centro do campo. E não tinha ninguém. Não, o campo estava cheio, todo mundo brincando com a bola, que nem aqui. Massa. Só que eu me coloquei no centro do campo sem eu precisar apitar, sem eu precisar chamá-los. Eles todos Ah, me viram, vieram, cada um com a sua bola, sentaram em cima da sua bola e ficaram me olhando. Eu tive uns 5 segundos que eu pensei assim, oh, meu Deus do céu, que entendi. diferença educacional. Então Com todos eles certeza. estavam voltados com a atenção para mim, esperando alguma coisa. E eu estava me preparando naquele momento, pensando o seguinte, ó, como é que eu vou superar, como é que eu vou ser atraente o suficiente para trazer essa gurizada para me escutar. Sendo que o simples fato, que deveria ser normal em todos os países, da figura do professor estar no centro da quadra, já era algo suficiente para chamar a atenção, principalmente por respeito e por educação. Então aí É, começa a ter esse aprendizado, né? infelizmente, no futebol, o que eu vejo, né? Eu já trabalhei com escolas também. Eu ainda trabalho, né? Que eu faço as escolas. Então, assim, o que eu vejo de reclamação dos professores é que hoje os alunos, né? Na verdade, não só hoje, mas desde sempre, eles não têm o respeito pelo coach, né? Vamos colocar coach, porque fora, né? Igual você está falando, nos Estados Unidos, o respeito é muito maior. No futebol americano, por exemplo, o coach, ele manda, ele tem que chegar, você tem que respeitar. O que ele falar é o que você tem que fazer. Então, aqui no Brasil, o professor, se o cara fala, você hoje não vai ter coletivo numa escolinha de futebol, o menino praticamente manda ele ir a merda, fala uma coisa com ele ali, pronto, entendeu? Então, assim, não tem esse respeito. Até mesmo eu vejo essa falta de respeito com o professor mesmo, com o técnico ou com o coach dentro de um profissional. Então, é isso que você está falando. É importante demais porque é uma cultura que tinha que ser enraizada aqui, né? Porque, querendo ou não, é um país de futebol, né? Não, com certeza. Mas isso é algo um pouco mais profundo, né? Isso diz respeito à cultura, à educação do próprio povo e do próprio país e as próprias linhas do governo nos Estados Unidos. Resumidamente, depois eu ainda voltei por 2 anos, voltei em 2006, depois voltei em 2012 de novo para ter essas experiências assim no mesmo local, foi muito legal, né? Uhum. E eu tive também um contraste muito grande com relação ao trabalho de iniciação, tá? E eu queria compartilhar contigo, porque eu sei que a tua live é mais voltada para essa parte de escolas, mesmo que depois a gente fale mais sobre questões do profissional. Sim. Isso já em 2013, a gente está falando de 17 anos atrás, os Estados Unidos se encontrava num período ainda muito mais embrionário do desenvolvimento do futebol do que atualmente, né? Naquele momento nos Estados Unidos, o grande movimento era para que o maior número de crianças tivesse prazer e interesse pelo jogo de futebol. Esse que era a grande verdade, né? Certo. E nessas clínicas que eu participei, eu não era o responsável por dar essas aulas para crianças tão pequenas, porque nunca foi o meu forte. Mas as clínicas começavam com crianças de
3 e 4 anos, cara. Uma coisa assim impressionante. Então, É o que hoje se chama já aqui de baby foot, de isso, baby soccer. fraldinha, baby soccer, isso aí. Isso. Cara, e aí eu imagino, eu digo, cara, eu vou olhar essa aula aí, porque era antes de eu começar meu tutor, cara, eu vou olhar isso aí. Nunca gostei de criança, mas vou olhar porque tu sempre pega alguma coisa. E ali eu comecei a visualizar o seguinte, a abordagem dos profissionais americanos com relação à criança na primeira infância é uma aula de 1 hora e 15, se eu não me engano, obviamente totalmente lúdica, mas ela não é uma ludicidade que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ela é, de fato, uma grande contação de história, uma grande representação de personagens e uma grande realização de brincadeiras que tem a presença dos personagens e que estão inseridas numa contação de histórias e que usa as ferramentas do futebol somente como ferramentas. A criança não sabe que está desenvolvendo nada de futebol e não sabe que está inserida em nenhum contexto esportivo. Eu olhando aqui... Ela está sendo apresentada com uma história para o futebol, no caso. E aí eu questionei, mas por que está essa abordagem? Não, Ciro, o negócio é o seguinte, o que nós queremos nesse momento, para nós não interessa que a criança saiba que está conduzindo uma bola com o peito de pé, com a parte interna, com a parte externa, que está driblando, passando, nada. Para nós o que interessa é que ela esteja se alegrando, se divertindo e que ela associe esses bons momentos que ela está tendo com as ferramentas do futebol. Que a partir daí, daqui uns anos, olha só, daqui uns anos, depois de 2 ou 3 anos, depois dos 5 anos da criança, 6 anos, é que a criança, em se sentir bem naquele espaço e naquele momento, na presença das ferramentas do futebol, ela pode querer jogar futebol. Cara, eu achei isso na época fantástico. Eu achei fantástico, de verdade. Verdade, com certeza é muito, muito bacana isso daí, porque, querendo ou não, é difícil você pegar uma criança e querer passar para ela história, né? Querer passar para ela uma coisa que você não consegue fazer para você mesmo, para os seus filhos, mas você tem que passar para os filhos dos outros. Então, é um aprendizado muito grande, com certeza. Foi muito legal, foi muito legal. E aí depois a minha carreira seguiu, né? Interior do Rio Grande do Sul, Oriente Médio, como eu te falei, e desde 2014 como auxiliar fixo do Adilson. Certo. E eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Eu queria saber como a gente está falando para a maioria aqui são treinadores de escola e tudo. Como que você fez para se tornar um treinador? O que você teve que buscar? Curso CBF, curso de treinador em outros locais, como que foi o início de tudo? Que você, é lógico, né? Fora você ser ou um ex-atleta ou ser um profissional da educação física, né? A minha busca pelo conhecimento, ela começou com o ingresso na Faculdade de Educação Física, né? Naquela época, eu ingressei na Faculdade de Educação Física em 1998, no século passado, né? Naquela época não existiam os cursos da CBF, não existiam as licenças, mas existiam algumas organizações no Brasil que tentavam padronizar, na verdade, formar treinadores, tá? E eu me formei pelas duas. Uma delas é a figura muito forte dos sindicatos dos treinadores de cada estado. Né? Eu fiz o curso lá, fiz a formação lá em 2002, se eu não me engano, 2001, do Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul. E persisti depois por 8 ou 9 anos sendo instrutor do curso anual de formação de novos treinadores no Rio Grande do Sul, tá? Então certo. Eu fiz pelo sindicato com certeza. Existia também, não sei se ainda existe, Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, ABTF, que tinha sede no Rio de Janeiro, também fiz 2 formações lá, depois ministrei como instrutor por uns 2 anos também as formações, e na época eram os cursos que nos validavam, né? Fora isso, eu sempre busquei workshops de universidade, congressos de faculdade, também não se tinha tanta informação como se tem agora e também não se compartilhava tanto, Gustavo. Era uma coisa muito mais assim, do teu feeling, da tua capacidade, tudo muito mais voltado para a tua leitura do próprio jogo, tá? O futebol no início do século,
o processo todo do futebol, ele era muito regido pela tua capacidade de ler o jogo. Se falava muito pouco em treinos, se falava muito pouco em processo de preparação. Se falava em jogo, em leitura tática e basicamente isso, tá? E Então, você buscava livro em biblioteca, livros de treinadores, existia já? já Era mais existia. difícil, né? Lógico. Não, já existia, já existia. Casualmente, até estou com alguns livros aqui, até poderia citar para vocês alguns que já são antigaços, mas, cara, são muito atuais, assim, em termos de nomenclatura, né? Sempre gostei de um livro, 1972, cara, tá? O nome do livro é Pontos de Futebol. O autor dele é o Otto Glória. O Otto Glória é um treinador gaúcho que fez carreira, enfim, chegou a trabalhar em Portugal. Esse livro, ele fala aqui, ó. Só um pouquinho. Cadê? Ah, não é esse aqui. Pera aí. Tá aqui, ó. Aí tem um aluno seu aí na live. Quem? Fui aluno do professor Ciro do Sindicato dos Você Treinadores, é um excelente profissional, Vinícius. Valeu, Vinícius. E aí, Gustavo, eu também trouxe dos Estados Unidos alguns livros muito legais, cara, tá? Em inglês, obviamente, né? Mas que lá em 2003 já falavam, assim, sobre como treinar, sobre o que pensar para trazer para o treinamento. Aí eu comecei a ter acesso a essas bibliografias que traziam a figura do treinamento como algo que até então a gente não pensava muito aqui no Brasil, sabe? Entendi. Lá nos Estados Unidos, eles têm a cultura de maior estudo, né? Mesmo que for, mesmo sendo, né, o futebol, porque eu vejo como o futebol americano, por exemplo, se ele não for estudado, é complicado você jogar o futebol americano. E provavelmente muita gente saiu de um futebol americano para ir para o futebol profissional, para o soccer, né? Então, assim, a cultura deles de estudo já é muito maior do que a nossa, porque eu acredito que a cultura de estudos hoje do profissional brasileiro, profissional de esporte, ela está enraizada, vamos colocar aí dos anos 90 para cá. Você concorda comigo ou não? Você acha que tem mais tempo? Não, eu concordo, mas assim, eu gosto de pensar em linhas gerais sobre essas questões táticas e técnicas com relação às escolas, né? Eu acredito que o futebol, que a escola brasileira, ela sempre foi e ainda é baseada muito mais na intuição do jogador do que propriamente dito numa organização ou numa construção tática, né? Sim. E quando tu tem uma escola com raízes tão fortes na intuição, é até fácil de entender que tu tenha maiores dificuldades para impor alguma construção que não esteja pautada na intuição individual. Porque é uma questão cultural, uma questão do local, né? Quando tu trabalhas em centros diferentes, como os Estados Unidos, eu tive 2 experiências também na Europa, uma na Áustria e uma na Noruega, países totalmente voltados para a construção tática coletiva. Então, realmente, tu percebe muito isso. Tu tens, por um lado, muito mais facilidade de desenvolver trabalhos, porque tu já quebra aquela primeira barreira, que é a barreira da aceitação do jogador. Sim. Tu depende do jogador, né? Então, em cenários em que a cultura mais arraizada é uma cultura coletiva de construção tática e menos intuitiva, tu passas a ter uma aceitação maior para esse tipo de trabalho, né? Mas são escolas diferentes. Eu, graças a Deus, tive experiência aqui no Brasil, Estados Unidos, 2 países da Europa. Tive experiência no Oriente Médio, em Bahrein, que é uma mistura de escola inglesa com escola tunisiana, com um pouco de Síria. É uma salada de fruta, com muito jogador africano. Então, mas, cara, a linguagem do futebol é uma só, né? O que eu penso enquanto profissional? Que a gente precisa ter a capacidade de conseguir equilibrar as coisas, né? Até que ponto uma raiz, um enraizamento tático, ele se sobrepõe ao enraizamento intuitivo. Eu não sei te dizer. Eu acho que o ideal é tentar buscar um equilíbrio entre as situações, né? Com certeza.
o equilíbrio hoje é o essencial para que tudo cresça redonda, né? Faça a coisa acontecer. Qual que foi sua, né, maior dificuldade como treinador hoje? Você que teve no Cruzeiro aí agora, né? O mais recente, com um problema político muito grande, com a falta de recurso, treinamentos com atletas que acabaram de sair da Copa São Paulo. O que que você me diz sobre isso? Como que você conseguiu passar por isso? As soluções que você encontrou? Eu acho que o grande aprendizado que fica é que a gente precisa entender sempre que no nosso país o grande projeto de futebol é o próximo jogo e é a vitória, né? E É que a verdade. gente muitas vezes compra uma ideia, abraça uma ideia, dá as mãos para determinadas situações e vai de peito aberto, levando algumas bandeiras à frente, achando talvez, ou se enganando, ou tentando, ou querendo se enganar, acreditando que as coisas podem ser diferentes, mas que na verdade a música que toca no Brasil é essa. Então, ali no Cruzeiro, eu ainda estou extremamente entristecido com a nossa saída, porque dentro de tudo aquilo que havia sido previamente combinado conosco, tudo estava acontecendo. Daqui a pouco Uhum. algum corneteiro vai me perguntar, mas então vocês combinaram perder alguns jogos? Não. Nós combinamos dar muita oportunidade para a gurizada, fazer um trabalho de construção, fazer um trabalho de transição, que fosse amadurecer em meados de abril, maio. E que até chegar a esse amadurecimento, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Mineiro, eles tinham uma importância secundária enquanto campanhas, mas eles tinham uma importância fundamental enquanto formação. E o que nós Claro. vimos foi de uma hora para outra que as coisas mudaram. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu, não sei por que as opiniões mudaram. E a coisa foi rompida no meio. Mas eu acredito que os maiores culpados fomos realmente nós, os profissionais, que acreditamos Uhum. em algumas palavras. Acreditamos em alguns discursos internos que não existem no futebol. E a gente se deixou levar, talvez, pelo amor ao clube, ou pelo amor ao projeto, ou por ver uma grande possibilidade de fazer as coisas acontecer, por sentir que o trabalho estava muito redondo. Infelizmente, as coisas não deram certo. Mas anteriormente, enquanto eu estive exercendo a função de treinador, né? Fui treinador de algumas equipes no interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul também. A minha principal dificuldade sempre foi a questão de ser muito jovem e de não ter sido ex-jogador, né? Isso para mim sempre me obrigou a fazer um pouco mais força para abrir as mesmas portas que se abrem para ex-jogadores, né? Eu costumo dizer assim, ó, eu faço uma brincadeira. As portas vão ser abertas também, só que elas vão estar mais emperradas, vão ser mais pesadas e vão precisar de um pouco mais de força. Com certeza. A dificuldade, eu acho que no futebol, essa aí é uma das grandes dificuldades, né? Eu acho que existe muita, ainda o problema da juventude, né? Muita gente vê com mal olhado, né? Assim, pô, o cara é muito novo, será que ele vai conseguir? Ou então ele não foi da bola, né? Que é o famoso jargão. Mas por que não tentar? Por que não dar oportunidade para uma pessoa que está disposta, né, a fazer? E a experiência você teve, que foi começar lá de trás, né? Você começou numa escola, fez um curso, passou por times menores, e é isso. Isso é como se fosse o estágio, né? Você quer ser o diretor de uma empresa, então você vai lá para trás, passa pelo comercial, né? Começa vendendo e tal. Então, assim, tem tudo a ver, tem que estar ligado uma coisa na outra. E no seu caso estava, mas o futebol realmente, a facilidade para se abrir as portas em relação a um ex-atleta, uma pessoa que já estava no meio, é muito mais fácil. Então, É muito mais fácil, né? E eu tenho uhum, algumas analogias que eu gosto de usar nas minhas conversas e uma outra diz respeito a isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, imagina um hospital, imagina a unidade de tratamento intensivo, a UTI de um hospital, tá? uhum, O médico, para ser o coordenador e o chefe desta UTI, ele precisa algum dia ter sido um paciente terminal? com certeza não. Então, É então por que verdade. um treinador de futebol precisa ter sido jogador? Né? Por que ele É, precisa ter
estado como de uma outra forma inserido no meio, né? Agora, É verdade. agora as pessoas precisam buscar informação, né? Eu acredito assim, Gustavo, o futebol ele vem passando por um processo de mudança muito interessante, tá? Há alguns anos atrás, principalmente depois da Copa de 2014, depois do 7-1, praticamente os treinadores de mais idade foram assim, todos, na sua grande parte, escanteados e se abriu um espaço para uma nova gurizada. O que eu não concordo por si só, eu acho que não precisa ser extremo dessa forma e que paulatinamente os treinadores com mais experiência passaram a retomar algum espaço e hoje tu vê muito pouco treinador da nova geração de novo. Por quê? Porque, de certa forma, se a gente for parar para fazer uma meia-culpa, a gente tem que fazer, as portas que se abriram para os treinadores da nova geração, pouquíssimos conseguiram se firmar e realmente desempenhar um trabalho que sustentasse o início de uma carreira. Quantos e quantos tiveram a oportunidade nesses 4, 5 anos e já não são nem lembrados mais, né? É verdade. Então, também a gente precisa olhar por esse lado. O fato de tu ser mais jovem, de tu ter buscado uma formação, ele não te dá por si só a garantia de que tu vai ser superior ou mais atualizado do que o treinador que foi jogador e que já tem mais idade. Eu acho que tudo é uma construção. Eu entendo que a experiência prática é importante, a busca do conhecimento também é importante. E como eu me vejo nesse cenário? Eu me vejo como um privilegiado, como um abençoado. Eu tenho formação, o meu nível de formação, Gustavo, para você ter uma ideia, é nível de doutorado, eu sou doutor, né? E eu tive sempre, desde 2001, todos os anos trabalhando com futebol, nos seus diferentes níveis e nos seus diferentes nichos. Então isso me capacitou de uma forma a me dar uma tranquilidade e uma confiança pessoal muito maior, né? Mas eu acredito assim, ó, futebol não pode ter espaço mais para contação de história, nem para contador de piada. Isso não pode mais. Futebol precisa de fato entender que tu precisa criar processo, acompanhar processo, avaliar processo, ter início, meio, fim, ter uma sequência lógica das coisas, e que mesmo com tudo isso, a coisa pode não andar no final de semana. Mas sem isso, a chance dela não andar é muito maior. É verdade. E engraçado que você está falando isso. Já é uma terceira ou quarta live, né, a gente fazendo essa, e eu já assisti algumas outras lives falando sobre futebol, que não cabe mais no futebol, né, a figura do boleiro. Engraçado que tá virando uma rotina, né, de falar isso, né? O boleiro parece que não tá cabendo mais no futebol. Aquele cara que quer resenha, que não sei o quê, que traz o contra, né, do futebol, que traz o ruim, que é o cara que não treina, o cara que bebe, sai do jogo, vai beber e tal. Então, assim, o boleiro mesmo, ele não tá tendo vaga mais, né? Então, é a hora, né? É igual você falou, a mudança tá acontecendo e é a hora que vocês vão mostrar isso para o mercado, né? Tanto você quanto outros jovens treinadores que a gente tem aí no mercado. Isso daí, com certeza, vai ser a consequência do negócio. E eu acredito que em isso acontecendo, que é natural que vai seguir acontecendo, que realmente quando a gente possa estar exercendo essas funções, que a gente sustente o trabalho baseado nessas coisas que realmente a gente acredita, né? Que nós também não passemos a ser outros contadores de histórias de livros, né? Que nós consigamos desempenhar no campo, de forma prática, a teoria que nos foi absorvida. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. E com isso tudo hoje, né, que tem acontecido, eu sei que provavelmente seu trabalho, se você estivesse ainda no Cruzeiro, seria parar de qualquer forma por causa do vírus. Qual que é o seu posicionamento hoje diante desse vírus aí? Você vê uma equipe voltando a treinar com maiores dificuldades por estarem parados ou não? Você acha que cada treinador, quer dizer, cada jogador fazendo o seu exercício ali, o futebol vai voltar ao que era antes ou não? Com certeza vai ter uma perda muito grande, né, de desempenho, principalmente físico, né? Também o desempenho técnico, porque tanto tempo sem contato verdadeiro com a bola
quando eu digo contato verdadeiro, eu estou me referindo àquele contato realmente de enfrentamento, de tempo de bola, de situações de jogo. Isso tem um decréscimo verdadeiro na capacidade do jogador, né? Agora, eu estou percebendo que acredito que o futebol brasileiro deve voltar porque ele não tem condições de se manter sem receita. O futebol brasileiro nunca foi organizado o suficiente para superar uma catástrofe dessa magnitude, né? Então a gente tem visto aí clubes... Se os clubes grandes estão com dificuldade de fazer acordos, imagina os clubes menores. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem clubes que já romperam o contrato de todos os jogadores, já declararam que, mesmo se o gauchão voltar, eles estão fora, não participam mais. Voltar. Então, como fica isso, né? E aí todo o dinheiro que se tem em CBF, em federações, né? Onde que está indo esse dinheiro, né? O futebol precisa desses clubes. O futebol não é feito só dos 20 da Série A, nem dos 20 da Série B. O futebol precisa desses clubes do interior, dos interiores de estados, né? São eles que captam mais jogador, que revelam mais jogador, que desenvolvem o apelo do esporte à comunidade, né? Que levam, de fato, o espetáculo, entre aspas, do futebol para todos, né? Porque eu percebo que as entidades têm que olhar para esses clubes, porque realmente esses clubes estão com uma dificuldade tremenda. Muito grande. Hoje a dificuldade financeira de todos os clubes, principalmente dos menores, né? Aqui em Minas Gerais também a gente tem grandes problemas financeiros, é que possivelmente o clube acabe durante esse ano, né? Porque já são feitos contratos menores, né? Contratos de campeonato, né? Que, entre aspas, são contratos de campeonato. O cara vai jogar só o campeonato, ele faz o contrato ali do Campeonato Mineiro, por exemplo, né? 3, 4 meses. Então, realmente, isso daí está atrapalhando muito o nosso futebol brasileiro. Uma outra coisa, vamos mudando de assunto assim aos poucos. Eu queria saber, como você já foi na Europa, né? Já teve uma experiência na Europa, qual o treinador da Europa que você mais se identifica? Você pode até não se identificar com o treinador, mas com o método de jogo que você mais se identifica, o que você gosta na Europa? Na verdade, assim, ó, essa pergunta sempre me fazem, né? Qual é o meu estilo de jogo, qual é o meu modelo de jogo, que tipo de jogo eu gosto de praticar. Uhum. Eu não tenho uma resposta fechada para isso. Por quê? Porque eu enxergo o jogo, na minha cabeça, sempre que eu penso no jogo, eu penso em momentos, eu não penso no jogo. Se eu pensar só no jogo, eu vou estar deixando muitas situações se perderem desse pensamento. Então eu penso em momentos do jogo, tá? E aí, pensando nos momentos do jogo, que eu particularmente divido os momentos do jogo em 4, quando tu tem a bola, quando tu não tem a bola, quando tu acabou de perder a bola e quando tu acabou de recuperar a bola. E eu ainda subdivido esses 4 momentos em mais 2, quando tu tem a bola na defesa e no ataque, quando tu não tem a bola na defesa e no ataque, e assim vai, né? Aí eu olho para a Europa e eu vejo algumas equipes desempenhando um jogo que eu vislumbro o encaixe em alguns momentos e que me agrada muito. Por exemplo, o Atlético de Madrid, do Simeone. O Atlético de Madrid tem um sistema, uma cultura, um comportamento enquanto equipe de dar a bola para o adversário, de ocupação de espaço, de encurtamento e na recuperação de bola de saída muito rápida. Eu acredito que no teu momento defensivo isso é extremamente importante. Eu acho que olhar o Atlético de Madrid jogar é uma aula de como tu deve te comportar no teu momento sem bola, eu acho. Sim. Agora, pode ser que eu não concorde que esta seja a melhor forma de padronizar um comportamento enquanto equipe, que eu não concordo. Mas que eu concordo que nos momentos sem bola é a melhor forma. Momentos com bola. Barcelona, no momento com bola, a construção, com circulação de bola lateral, com ultrapassagem, com aproximação. É tudo que eu acredito que seja importante no momento com bola. Já não me agrada muito o Barcelona no momento sem bola, mesmo que ele faça aquela pressão no homem da bola, não me agrada muito. Então, eu costumo pensar com relação eu vejo o jogo como um quebra-cabeça de momentos. Aí eu pego o momento do Atlético de Madrid, eu pego o momento do Barcelona, eu também pego um momento do Liverpool, que também tem um jogo no momento sem bola, não é
eu não vou dizer, se eu usar a palavra parecido, o pessoal vai achar que eu estou exagerando, mas que se assemelha sem bola mais com o Atlético de Madrid do que com o Barcelona, mas que se tu comparar os dois, o Atlético de Madrid é muitíssimo mais defensivo, entendeu? Mas eu acredito nesse quebra-cabeça, então eu gosto muito de, sem a bola, ocupação rápida de espaço, recuperação rápida da linha de defesa, gosto muito. E na retomada da bola, profundidade. Não gosto de retomada de bola com amplitude, gosto de retomada com profundidade. E gosto de, no momento com bola, construção com circulação lateral. Isso que eu gosto. Entendi, bacana demais. Então você não tem um estilo, né? Você não é agressivo, você não é retranqueiro. Cada momento você estuda o jogo. Cada adversário você tem uma mentalidade, é isso? Assim, eu sou tudo isso que tu Digamos falou, tá? Eu sou tudo isso que tu falou, tá? Eu acredito, já que a gente está entrando na seara do treinamento, eu acredito que hoje o que faz diferença é tu treinar o comportamento da tua equipe, o comportamento dos jogadores, dos pequenos grupos e da coletividade. O comportamento, ele não está somente vinculado à tática, ou seja, quantos vão estar atrás, quantos vão estar no meio, quantos vão estar na frente. O comportamento diz respeito a como aquele jogador ou aquele grupo de jogadores ou a tua equipe vai agir ou reagir em determinado momento do jogo. Por isso que eu penso no jogo e penso em como treinar um determinado comportamento para aquele jogo. Quando eu olho o Atlético de Madrid e vejo que eles, no momento do jogo, sem bola, o comportamento deles é de recuar e agredir no espaço saindo rápido, isso é um comportamento. Entendi. É isso que eu acredito. Então eu penso muito em trabalhar comportamentos nos momentos do jogo. Qual é o comportamento que eu acredito que é o ideal no momento sem a bola? Tá? É de uma média pressão no homem que recuperou a bola para interromper o avanço dele, mas leve, e um recuo rápido das demais linhas. Esse é o comportamento que eu acredito que é o mais eficiente. Tá? Qual que é o comportamento que eu acredito ser o mais eficiente quando a gente rouba a bola? É a busca da profundidade direta, não a busca da amplitude. É o que eu acredito. E qual o comportamento que eu acredito quando eu detenho a posse de bola? É troca de passes rápidos, ou seja, a construção ofensiva rápida com amplitude. É isso que eu acredito. Bacana. Eu vou para umas perguntas aqui. Vamos lá. Ciro. O Leandro está perguntando, Ciro, pretende assumir como técnico algum clube ou continua com o Adilson como auxiliar? Sabe, Gustavo, que o pessoal tem me perguntado muito isso, principalmente depois dessa passagem pelo Cruzeiro, não sei por qual motivo, mas essas perguntas têm sido muito frequentes, né? Eu costumo responder assim, ó, eu ingressei no futebol com a clara e evidente vontade de exercer a função de treinador. E exerci já essa função de treinador. O futuro, ele não vai me reservar o início de uma carreira de treinador. O futuro vai me reservar uma retomada dessa carreira de treinador que eu vejo hoje como inevitável. Isso vai acontecer. Eu acredito que deve acontecer, é a minha vontade que aconteça. Agora, o momento propício para isso deve ser muito bem avaliado, muito bem analisado, para que não seja mais uma aventura, para que eu não coloque a minha carreira pelo ralo, que eu não coloque fora tudo aquilo que eu já fiz. Hoje, enquanto auxiliar técnico, eu tenho um nível de trabalho muito alto, né? Para seguir retomando uma carreira de técnico, eu não posso dar 5 passos para trás. Tu pode dar 1, tu pode dar 2, mas não pode dar 5 passos para trás. Então eu acredito que naturalmente as coisas vão acontecer, mas também olhando o próprio mercado e o retorno que eu tenho tido de determinadas situações, eu acredito que esse dia vai chegar. E nesse caso, você treinaria, você hoje, né, no nível que você está, base ou profissional? Você teria essa opção ou você prefere só ir para o profissional? Não, eu acredito que o trabalho no sub-20 é bacana também, principalmente dependendo do tipo de clube, né? Agora, clubes de âmbito mais estaduais, com certeza profissional, né? E clubes de âmbito mais nacional, certamente sub-20 é uma grande atuação também. Com certeza. O Adilson Batista, qual que é o relacionamento, como começou o seu relacionamento com o Adilson Batista, Ciro?
Tchê, eu conheci o Adilson no final de 2003, lá no Grêmio, aqui no Grêmio em Porto Alegre, né? Eu era estagiário do Grêmio, ele me abriu as portas para que eu fizesse um estágio não remunerado de 2 semanas, e depois de 2 semanas eu pensei que eu tinha que demonstrar alguma coisa que me fizesse útil e indispensável. E eu consegui Aham. achar uma forma ali de trazer algumas informações do jogo para o Adilson, e ele pediu que eu seguisse e a gente começou o nosso relacionamento ali. Ele seguiu a sua carreira com a sua comissão já formada, eu segui a minha, como falei, mas sempre em contato. E aí, em meados de 2014, 2013, a gente se Se juntou uniu. definitivamente. Bacana. Tem uma pergunta aí na tela, ó. Bora. Rafinha Jardim. Você quer ler ou Fica à vontade. dentro do que você falou, né, no comportamento dos atletas hoje dentro do jogo, qual que é a maior dificuldade que a comissão técnica enfrenta, né? É uma boa pergunta aí, porque é aquele negócio, né? Cada atleta tem o seu dia, né? Então, às vezes, para cumprir o que você pede, não são todos que vão conseguir. Mas aí que tá o pulo do gato, cara. Olha como é que eu trabalho. Eu acredito que há um bom tempo a figura do treinador ela deixou de ser o ponto referencial que entrega todas as respostas para o jogador. Se engana quem acha que o treinador detém as respostas do jogo. O treinador não detém mais as respostas do jogo há um bom tempo, tá? E quando a gente percebe isso e acredita nisso, a gente vê como o treinamento tem que mudar. E graças a Deus hoje, eu com essa clara evidência que eu já tenho há alguns anos sobre isto, o meu processo de treinamento, de comportamento, ele é totalmente voltado para a intuição e para a busca das respostas pelo próprio jogador. Então, onde entra, ao meu ver, a grande responsabilidade de um bom treinador hoje? De ter a capacidade de conseguir planejar um grande trabalho, de planejar grandes atividades de treinamento. E que essas atividades tenham regras definidas, específicas, que essas regras das atividades, elas é que vão mostrar para os teus jogadores o caminho por onde encontrar a solução para aqueles problemas que tu vai colocar na atividade. Não mais o treinador abrindo a boca e falando. Então eu vejo que a dificuldade das comissões técnicas estão vinculadas principalmente àquelas comissões técnicas que ainda não deram esse estalo. Não se fala mais, não se passa mais, tu não tem mais. Todo mundo é informado hoje, todo mundo tem um pensamento sobre futebol, todo mundo tem um pensamento sobre posicionamento tático, sobre o que fazer com a bola ou o que não fazer com a bola. Por que a minha opinião tem que ser maior que a tua só porque tu é jogador e eu sou treinador? Não, eu preciso usar aquilo que tu tem de melhor, eu preciso usar o teu histórico experiencial e tenho que te inserir em um treino que eu programe, e aí entra o quão bom ou ruim eu vou ser para desenvolver esse treino, em que eu monte um treino que tenha objetivo, regras definidas e que essas regras vão te levar dentro do teu jeito a ter o comportamento que eu quero. Muito bom mesmo. Tem uma outra pergunta aí na tela, ó. No nível profissional, se você fosse mensurar, quanto vocês dão de importância para o trabalho analítico? Antes dessa pergunta, já a gente estava falando sobre as dificuldades da comissão técnica. Me fala sobre a torcida. Qual é o papel da torcida na influência de um treinador hoje sobre os jogadores? Cara, ela é intangível. É complicado, né? Ela é intangível. As redes sociais vieram para dar voz ao torcedor e realmente eles influenciam muito mais do que vocês podem imaginar. Tudo que acontece estoura no trabalho do dia a dia, tudo que se fala estoura no trabalho do dia a dia. Desculpa. O jogador fez determinado vídeo, o jogador... teve uma vez que deu um problema lá porque não sei quem tinha feito um comentário, tinha um torcedor que tinha feito um comentário falando mal do treinador e um dos jogadores tinha curtido o comentário. Nossa, já virou uma pandemia. E aí se chamou o jogador para conversar e o jogador falou, olha, foi sem querer, eu tava passando a página para cima e apertei no coraçãozinho. Aí eu pensei comigo mesmo, até pode ser verdade, né? Porque às vezes eu também faço essas coisas. O que às vezes eu boto de favorito ali, passando o negócio para cima.
Então, Aham. cara, é uma coisa que ficou assim, ó, ficou esquizofrênico, sabe? A gente perdeu Ficou. a capacidade de resolver as coisas no tete a tete, no olho, para tentar resolver as coisas na tela, num computador, num celular. E mais do que isso, as pessoas que avaliam o nosso trabalho, no caso os diretores, estão totalmente conectados e fazem o que a torcida quer. Não Aham. adianta. Então, é difícil, cara. Olha, é E, difícil. e mesmo os comentários falsos, né, que hoje a gente tem muito, né, você vê na nossa política aí, eles machucam, né, ô Ciro? É um comentário aí, às vezes, que pode machucar, né? Eu também acho que é bem, incomoda bastante. Tu pode ler essas perguntas aí do Cruzeiro, que não tem problema, Vamos, pô. vamos. Vou falar o que vocês quiserem que eu fale aí. Não, tranquilo. Só que se me xingar, eu vou xingar de volta. Com certeza. Não, mas até o torcedor aí atrás estava falando, né? A gente vai passar, que a torcida do Cruzeiro tem uma empatia muito grande com o Adilson Batista. Ah, sim. O que pegou mal nesse caso dele tá aqui no Cruzeiro, nessa passagem dele, é que acharam que ele foi muito teimoso com algumas coisas, né? Já entrando até na pergunta que o rapaz fez aí, por que ele foi tão teimoso em relação ao que ele achava? Por que ele não seguiu alguns pontos que a torcida achava, ou até mesmo você, se você passou isso para ele? Gustavo, eu acho que uma das virtudes do treinador, de qualquer treinador, é ter convicção naquilo que ele acredita, tá? É, É claro concordo. que existe um limite entre a convicção e a teimosia, tá? Normalmente, quando a convicção extrapola um limite aceitável, que também não é fácil mensurar esse limite, tá? Ele também é individual, pode-se ter a impressão de teimosia, né? Com relação ao trabalho do Adilson, o Adilson sempre foi muito convicto de algumas ideias do trabalho dele, tá? E eu acredito que isso é bacana. Certamente eu acompanhava, eu via que tinha uma resistência com relação a principalmente 2 ou 3 jogadores, né? Se parares para pensar, mesmo nós insistindo com esses jogadores, eles acabaram saindo do time, né? Então também não foi assim uma teimosia cega, né? Se fala muito do Robertson. O Robertson chegou, enquanto não se tinha outras opções, ele jogou e depois não jogou mais. É O João verdade. Lucas, a partir do momento que teve realmente 3 atuações ruins, 3 atuações em sequência ruins, porque até então ele tinha momentos ruins e momentos bons, então não era assim uma. Quando ele teve 3 atuações ruins, ele saiu no intervalo de um jogo, né? Um lateral saiu no intervalo do jogo, né? Então, mas eu entendo que às vezes a torcida pega um pouco em determinadas situações, como se todo o trabalho, todo o insucesso da equipe se desse em função de um lateral esquerdo especificamente, né? Ou de um centroavante. Quando a gente sabe que, na verdade, as coisas têm que se encaixar, né? Mas eu tinha abertura total para falar com a Dil sobre isso, a gente discutia bastante, no bom sentido, trocava ideia e as coisas que tinham as coisas que ele acreditava que tinham que ser feitas acabaram sendo feitas e eu acho que essa é a função do treinador, né? Com certeza. E a outra pergunta é o processo analítico, né? Como que você trabalha hoje com análise de desempenho hoje aí, que o Cruzeiro, por exemplo, tem uma grande tecnologia, né? Tem uma grande são grandes profissionais trabalhando na análise de desempenho. Como é que você lida com isso? Eu acho que a análise de desempenho ela é útil quando ela está alinhada aos princípios de jogo do treinador, tá? Porque números por números eles podem não te trazer muita coisa. Então o Uhum. treinador que tem os seus princípios de jogo muito esclarecidos, ele pode, junto com a análise de desempenho, fazer um trabalho adaptado para que aquelas informações que cheguem para o treinador façam sentido e estejam alinhadas com os seus princípios de jogo. Porque se assim o estiverem, tu vai poder usar essas informações, inclusive em treinamentos. Eu sempre tive muita proximidade com todos os analistas que eu trabalhei e gosto muito. Às vezes acho que a gente fica um pouco demais no vídeo, mas eu também sei o quanto é importante, mas acredito que também tem que ter um equilíbrio um pouco mais com relação a isso também. Estou vendo que o Ricardo Drubs, que acabou de entrar, meu grande amigo, um abraço, Ricardo, de coração. Te desejo toda a sorte na empreitada. Ricardo assumiu o profissional do Cruzeiro lá. Sabe que a distância, Ricardo, estou na torcida aí. Espero que alguma sementinha que eu consiga ter plantado aí ajude vocês a dar frutos. Coisa boa, Ricardo, que até então era o nosso diretor lá na base, né? Hoje agora ele é o diretor de futebol, então coisa linda. Também desejo para o Ricardo aí um grande trabalho, né? Uma boa sorte.
sei que vai dar certo aí, tem uma larga experiência no futebol e tamo junto, né? Vamos Isso aí. seguindo. É, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. É, ó, estão fazendo uma pergunta aqui, é uma análise. Tá me ouvindo? Diga. Sensação do torcedor é que o Rogério Ceni treina com intensidade e todo dia com exercício diferente. Será que essa seria uma fisiologia moderna? Você acha que existe isso? Eu acho que com certeza tu trazeres para o teu treinamento a intensidade parecida com a do jogo, isso é uma mentalidade muito moderna, tá? Porque o jogo é muito intenso e o treino precisa ser muito intenso para que no jogo o teu jogador consiga ter a intensidade de ações que se quer, tá? Uhum. Agora, com relação à modificação constante dos exercícios, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acredito que o teu jogador precisa passar pelo processo de se adaptar, se acostumar com determinados exercícios que tem um objetivo muito claro e que se tu promoveres frequentemente uma troca desses exercícios, tu pode causar um pouco de confusão ou tu pode atrasar um pouco o processo de adaptação que é necessário. O teu jogador precisa estar adaptado à tua forma de treino para render melhor. Então, acho que quanto menos tu mudar formas de exercício, mais rápido tu vai conseguir ter mais desempenho. Boa, boa. Vamos ver mais alguma aqui. Quando a comissão percebe que o modelo de treinamento aplicado não está sendo assimilado pelo grupo de jogadores, qual a atitude a proceder? Cara, tu tem que estar fazendo uma avaliação constante, né? Principalmente no pós-treino, tu tem que avaliar diariamente e conversar com os jogadores. Eu acho que ajustes eles são fundamentais e existem em todo o processo, né? Na verdade, um processo não é um processo se ele não tiver os seus ajustes no meio do caminho, né? Senão ele deixa de ser um processo para ser uma cartilha já escrita, né? Então, o ajuste é extremamente necessário, o bom senso é necessário, mas de forma que tu, enquanto treinador, não perca a tua característica principal de trabalho. Vai ajustando daqui, vai ajustando dali, tem grupos que precisam de um trabalho analítico, técnico analítico maior, tem grupos que precisam de jogos mais intensos, então é tudo uma questão de adaptação, né? As coisas não são fechadas, não são estanques. Futebol, o processo de treinamento é um livro aberto com páginas em branco para receber a tua metodologia. Bacana. Bom, ô Ciro, nós estamos chegando aí no final, queria te agradecer. Tá me ouvindo? Claro. Porque o meu fone até acabou a bateria aqui, mas queria muito te agradecer, está sendo um sucesso, acho que a gente vai repetir isso daí mais para frente, porque tem muita pergunta aqui e a bateria está acabando, vamos manter Vamos fazer mais uma aqui, ó, peraí, antes da gente despedir. Toca a ficha. Essa aqui é boa. Essa aqui você adora ela, eu sei. Qual o melhor método a utilizar para o pós-perda ou perde e pressiona? Qual o melhor método? Depende do princípio de jogo do treinador. Não existe método que seja bom ou ruim. Existe método que está alinhado às ideias de treino e de jogo do treinador. Vou te falar. Se eu sou o Simeone a gente sabe que gosta de perder a bola e recuar, certo? Então o pós-perda do Simeone é com recuo e ele abaixa todas as linhas, certo? Uhum. Correto? Qual é o melhor treino para o Simeone fazer no pós-perda? É justamente perder a bola e recuar a determinado setor. Para ele, se ele fizer um treino de pós-perda perdendo e pressionando todo mundo, não vai estar de acordo com o que ele quer, por mais que outros treinadores possam acreditar que o perde e pressiona é o mais adequado. Muita gente confunde, Gustavo, pós-perda com perde e pressiona. As pessoas acham que comportamento de pós-perda é perdeu, pressionou. O perdeu, pressionou é uma forma do pós-perda. Existem tantas outras. Outra forma é perdeu, todo mundo recua, ninguém pressiona. A outra forma é perdeu, alguns pressionam, outros recuam. A outra é perdeu, alguns recuam e achatam os laterais. Então tem diversas formas de pós-perda. Depende sempre do alinhamento às ideias do treinador. E aí, já vou te dar a palavra final, porque senão a gente vai ser cortado aqui.
Eu fico impressionado com o número de treinadores que não têm princípios de jogo esclarecidos e que não conseguem, no dia a dia do trabalho, treinar o que acham que tem que treinar. Às vezes acham que estão treinando uma coisa e estão treinando outra. Aí chega no final de semana, não consegue ver determinados comportamentos acontecendo e ficam bravos com o jogador. Eu não sou assim. Eu acredito que tu, enquanto treinador, é responsável por dar para o teu jogador tudo que ele precisa para se